Que sensacional, pessoal! Mais um episódio do Por Trás do Corte. Eu, José Venere, aqui com vocês. E juntamente comigo, não podia deixar ele, o magnífico, o magnânimo. Natan. O Natan está aqui com a gente também, aqui, nossa apresentação. E olha, hoje, nesse episódio, vou falar, ele era um entregador de imóveis. Ele começou na barbearia com dinheiro emprestado do ajudante que entregava os móveis com ele. História de superação. Olha, isso aqui é incrível. Cara, vou dizer, nem o Flávio Augusto passou por isso. Nem o Flávio Augusto. E hoje ele é dono de uma operação, de uma barbearia grande, uma barbearia que está gerando muito resultado, fazendo muito barulho bom aqui na cidade. A gente vai conversar com ele. Então, Mike! Obrigado pelo Muito bem-vindo. convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Pessoas que eu admiro muito, o José, Natan. Então, obrigado pelo convite. E, Mike, a gente fica mais feliz ainda também com você aqui. A gente quer acrescentar, a gente quer trazer insights, a gente quer falar de barbearia, queremos falar de negócios, queremos falar de propósito, queremos falar de pessoas. E, cara, a gente ficou feliz demais em você aceitar nosso convite, porque eu sei que você tem bastante bagagem aqui para trazer, para compartilhar com as pessoas que estão vendo, ouvindo, em algum lugar assistindo esse podcast. E, cara, eu sei que vai ser muito boa essa conversa. Com certeza. Conta lá para nós aí, como que é hoje a tua operação? Tu está na frente da barbearia Dom Pedroso. Fala um pouquinho mais aí para o pessoal entender como que é a Dom Pedroso, quantos barbeiros estão lá contigo. Sim, hoje, né, a gente é em 5 barbeiros, né, contando comigo. Hoje eu já não atendo com tanta frequência como eu atendia antes, até por conta de ter tempo para gestão, né? Então, com o tempo isso foi seguindo algo natural, né, na caminhada da Dom Pedroso. Então, hoje ali estamos em 5 barbeiros, em ascensão, né? Então, hoje naquela unidade ali que eu tenho ali, a gente pode chegar até 6, né? Então, falta contratar um ainda. Então, objetivo, né? Que esse ano a gente finalize com o time completo, né? Então, é isso. Legal, muito bom. Então, tu já está numa fase aí que já está mirando uma outra unidade, como que tá? Porque você falou, pô, tu agora tenho noção de que eu preciso olhar a gestão. Muito legal. E nesse olhar gestão, tu vê já uma segunda unidade? Ou vê uma unidade maior? Sim, hoje, no meu pensamento, né? Muitas das vezes eu penso em abrir segunda, terceira, mas no meu negócio hoje eu penso em tampar os furos do balde, cara, sabe? Então, um negócio que eu escutei umas 2 semanas atrás, que era sobre isso daí, de tampar o furo do balde. Às vezes a gente fica pensando muito em quantidade, em querer ampliar e tal, e às vezes tu não tá cuidando do que tu já tem, sabe? Então, quando eu voltei, né, da viagem com essa visão de, cara, preciso tampar os furos do balde, antes de querer pensar na segunda, na terceira, na quarta, né? Porque isso eu acredito que é natural, né? Quando você segue um processo, né? Segue um, um processo mesmo, isso automaticamente já gera Gera uma necessidade de ter, né? exatamente, gera necessidade de ter, né? Então, pô, Natan, tu tem quantos hoje, Natan? 3 unidades. 3 unidades. Então, estou falando com alguém que viveu isso, vive isso na prática, Sim. né? Então, hoje eu estou com a unidade rodando bem, né? Em ascensão. E acredito, se eu falar que eu não tenho visão de querer ter outras unidades, vou estar mentindo, né? Então, acho que entra a ambição, né? A ambição de querer ter mais. Aí a gente precisa de ter o processo feito correto, né? Pessoas na gestão que ajudam. Então, é isso que eu tenho vivido hoje, né? Pessoas ao meu lado. Legal. Recentemente, e você era nos bastidores aqui, você comentou que tinha ido para São Paulo, recente agora, lá junto com o Elias, o encontro dos mentorados. E você comentou agora há pouco que veio com algo que está latente em ti, de mudanças e coisas que tu percebe que precisa mudar. Qual insight tu pegou lá em São Paulo, junto desses 3 dias que tu ficou com o Elias, que tu já veio com essa mente, olha, isso aqui que eu vou mirar agora, eu vou trabalhar urgente nessa linha aqui. Cara, assim, é como eu até tava comentando agora há pouco ali. Às vezes a gente pensa em mentoria, que é algo que vai te pegar aqui na mão, vai te transformar no cara mais top de todos, né? Mas o que eu aprendi nesses dias que eu estava ali,
muitas das coisas a gente já sabe o que tem que fazer, entendeu? Mas quando você está pagando por aquilo, pagando um valor alto, entendeu? Considerável. Considerável, Considerável. tu vai correr atrás, entendeu? Cara, é, é aquela corrida dos ratos, né? Às vezes tu quer solucionar um problema e acaba. Perdi o foco aqui. Quer solucionar o problema que está acontecendo, só que pelo que eu entendo que né, você quer dizer, é que muitas das vezes não está olhando realmente a Isso, causa raiz ali. O exatamente. motivo do que aquilo está gerando. Você está vendo o sintoma, Isso, está vendo o isso. sintoma, igual uma dor de cabeça, vê o sintoma. Exatamente isso aí. Mas não está conseguindo identificar, pô, tá, beleza. Sintomas, toma um remedinho, passa. Uhum, Mas depois passar o efeito, uhum. volta a dor novamente. A entrega que ele tem lá, a gente estava até falando ali nos bastidores ali, fez eu olhar assim, cara, eu posso mais do que eu já tenho, entendeu? Eu posso entregar melhor o que eu já tenho, entende? Então, às vezes, aquilo que eu falei, de tampar os furos no balde. Então, tu tem algo já que funciona, você lapida aquilo que funciona para funcionar ainda melhor. Entende o que eu E quero dizer? automaticamente faturar mais e gerar mais lucro no negócio. Automaticamente. Então, eu vou dizer, quando eu comecei a Dom Pedroso, eu não comecei porque eu queria faturar alto. De verdade, de verdade. Eu comecei porque eu trabalhava em uma barbearia, né? E nessa barbearia que eu trabalhava, a entrega era muito baixa. Eu digo a entrega de comprometimento com o profissional, né? Então, não sei, Nathan, já trabalhou em outra barbearia ou não? Já. Já. É, o que eu trago hoje para minha equipe, para eles todos, muita parte era do que não deveria ter sido feito, né, na outra onde eu trabalhava, né? De que forma? Pô, era um ambiente que não era organizado, entendeu? É, sujo muitas das vezes. Então, aquilo ali me trouxe o que, cara, eu não posso ser dessa forma no meu negócio. Então, aquilo ali me incomodava e fez eu despertar para ter minha própria barbearia, para fazer do meu jeito, vamos assim dizer, né? Cara, organização, padrão, entendeu? Metas de faturamento, né? É, então eu trouxe aquilo que era ruim para algo ser transformador bom na minha vida ali, né? Na barbearia. E aí, falando do que tu disse ali de automaticamente gera faturamento. Sim, como eu comecei não pensando só no dinheiro, cara, eu peguei a melhor experiência para o meu cliente, uso, né, até hoje, produtos de qualidade. Então, eu vou falar por mim, quando eu pensei no cliente, automaticamente o faturamento ele veio. Em menos de um ano, eu estava numa sala que era menor, passei para essa sala que são hoje, né, as 6 cadeiras que eu comentei com vocês, eram 2 cadeiras na outra que eu estava, e automaticamente aquilo ficou muito apertado. A gente já estava grande demais para aquilo ali, entendeu? E aí teve que pegar a terceira cadeira. Fiz lá um projeto novo, tal, investi, pegou as 3 cadeiras ali e, cara, não deu 4 meses, eu tive que pegar a sala que era da esquina, entendeu? Então, por quê? Porque a gente não só estava mirando, né, no faturamento, entendeu? Faturar é maravilhoso, claro que precisa, né? É o objetivo de toda empresa. Ninguém entra para deixar dinheiro, né, para perder. Com Claro. certeza. Mas quando experiência própria. Quando a gente mira só no dinheiro, cara, o negócio para. Porque eu já caí nisso daí, sabe? Porque como eu vim de um. Todo mundo veio de um faturamento baixo um dia, né? E você vai é, Alavancando. crescendo, alavancando, aquilo ali vai te tomando conta se tu não se cuidar, né? E isso é um dos motivos de eu ter entrado numa mentoria, porque às vezes o não que ele vai falar é o que vai te segurar, entendeu? Entende o que eu quero Entendi. dizer? Então, para mim, isso funcionou demais, né, cara? De não ver o cliente como uma nota de 100 apenas, entende? Cara, é interessante porque, principalmente a gente que tem escola, nas duas unidades a gente tem escola lá, então a gente ensina muito barbeiro iniciante. E a maioria vem deslumbrado com a ideia de que, cara, vai ganhar muito dinheiro, vai vir para a profissão. E aí o objetivo central vem o quê? Ganhar dinheiro. É claro que todo mundo precisa de dinheiro para sustentar a família, né? Para a gente poder adquirir as nossas coisas, nossos sonhos, realizar desejos. Porém, se o cara vem para a profissão de barbeiro, assim como qualquer outra, de qualquer coisa que a gente for fazer e pensar só no dinheiro, acontece o que o Mike está comentando.
provavelmente, cara, tu não vai ter resiliência, tu não vai conseguir se segurar naquele momento. Por isso que, obviamente, é muito importante a pessoa se organizar, ter essa questão de organização financeira para poder projetar. Mas o início, cara, é muito dolorido, muito doloroso, assim, sabe? É difícil, é complexo. E o foco for dinheiro, cara, muito provável que nos primeiros 3, 4, 5 meses você vai desistir da profissão, assim como eu vi diversas pessoas fazendo isso, que criou uma expectativa. Então eu já coloco isso na cabeça da galera e eu falo, é uma forma de desanimar, trazendo realidade já pro aluno. Tá Eu certo. falo, cara, não vai ganhar dinheiro, esquece. Teu foco agora é aprender, tu vai ganhar para aprender na barbearia, na verdade. Se tu achar uma barbearia para trabalhar depois que Porque terminar senão o o cara curso. chega muito nessa expectativa do Meu dinheiro alto, Deus. porque ele conheceu um barbeiro, esse barbeiro falou que ganha 5.000 e Sim. meu, e o cara tá às vezes ganhando 2.000 só. Mas quanto tempo esse cara levou para ganhar 5 É mil? isso, às vezes ninguém olha, né? Quanto ele teve que estudar, se dedicar. Então, assim, esse é o ponto-chave, assim, cuidar para não focar em dinheiro. A consequência de um bom trabalho, que nem o Mike falou, é aumentar o faturamento. Se a pessoa está gerando mais valor, está entregando mais para o cliente, automaticamente vai estar ganhando mais. Então, Claro. você... E tem trabalho inteligente. Trabalhar de forma inteligente aumenta os teus resultados, os teus ganhos. Porque quando você começa a trabalhar de forma inteligente, a tua entrega você consegue fazer num padrão, você consegue fazer em algo que o teu cliente aprove, que ele goste, tu consegue replicar isso, tu consegue ter mais gente fazendo aquilo ali, tu consegue economizar lá na ponta aquilo que às vezes pode ser um desperdício. Trabalhar inteligente. Veja bem, trabalhar inteligente não é um trabalho de 12 horas por dia. Não é trabalhar 12 horas por dia, não é um trabalho inteligente. Sim. Tá entendendo? Então você precisa compreender como que tu pega aquilo que o mercado tem hoje como padrão, você melhora aquilo e aquilo vai te dar um resultado além da curva. Isso é um trabalho inteligente. E é engraçado, né, ver o José falando. É difícil a gente fazer esse trabalho inteligente, muitas das vezes, no início. Porque eu comecei, cara, no meu achismo, cara. No meu achismo. Graças a Deus que o meu achismo foi para um caminho correto, né? Mas chega um nível de não só faturamento, mas um nível de maturidade, de conhecimento do teu negócio, porque a tua empresa é como se fosse um bebê, entendeu? Um bebezinho. No início ali você tem que ter todo o cuidado, tal, para sobreviver, né? A sobrevivência. Sim, sim. E é 100% dependente de ti, né? 100% dependente de ti. A gente Cara, que tem filhos aqui, a gente sabe é. disso, né? Então, no início ele é que nem uma criança, cara. E a criança ela vai crescendo, Vai criando entendeu? um corpo. Vai criando um corpo. Então, eu eu comecei a aprender gestão, cara, no decorrer do caminho. Eu, né, pessoalmente, a minha gestão sempre foi muito ok. Mas, cara, quando a gente fala de negócio, cara, tu tem que ter psicológico, velho. Porque tu pira, eu não tenho vergonha de falar aqui, porque eu já fui em psicólogo já, porque, cara, a cabeça tava virando, entendeu? Então, tem que ter psicológico. E pegando o gancho ali do José de ter inteligência, né, na gestão, cara, tem que ter inteligência na gestão emocional. É um fator, vários fatores que aquilo que o Nathan falou, que às vezes se deslumbra com aquilo, entendeu? Achando que é a, a máquina da galinha, a galinha de ouro ali, e, e acaba se perdendo nesses pontos, sabe? É que muitas, às vezes a gente se ilude realmente Uhum. e esquece que quem hoje fatura alto, um dia faturou baixo. Exatamente, exatamente. E a gente quer entrar competindo com esse cara, É. quer faturar alto, a gente quer entrar ali já. Não, mas eu preciso ser igual aquele cara, eu preciso. Beleza, tenha ele como referência, se ele é uma boa referência. Uhum. Tá certo, perfeito. Concordo contigo. Mas o teu momento é diferente do momento dele. Sim. O teu início não é igual ao início dele. Um negócio que não só o Elias falou, mas eu já ouvi em outros lugares, aquilo que te levou até, né, onde você está hoje, o próximo passo não vai ser as mesmas coisas Não, que você fez. exatamente. Você vai ter que fazer coisas diferentes. Posicionamento, hoje se fala muito de posicionamento, né? Cara, o que que é o posicionamento para vocês? Na minha opinião, o posicionamento é o que você ocupa na cabeça do outro, entendeu? Posicionamento, hoje se fala muito de posicionamento, Brand. brand, né? Então, hoje eu entendi que o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo passo, Perfeito. entendeu? Muito, né? Pô, eu tive problemas com gestão de pessoas, eu acho que é o que mais incomoda numa empresa, né, cara?
mas porque eu estava fazendo do jeito errado, entendeu? Pensando do jeito errado, queria fazer tudo sozinho, entendeu? Não buscava conhecimento intelectual mesmo, ler livro, cara, pessoas que pudessem me ajudar nisso, entendeu? Cara, eu bati cabeça. Aí que entra aquele negócio que eu falei de psicólogo, ter que ir para psicólogo, porque, cara, tu começa a pirar, entendeu? Tu acha que é a culpa dos outros, mas não, cara. A culpa é tua por não ter feito o que era para ter sido feito, entendeu? Então, quando eu entendi que a culpa é minha, não é do próximo, cara, parada muda. É autorresponsabilidade. É Autoresponsabilidade. tu entender que você, na tua posição como um dono, como um empresário, como um líder, pode não querer assumir esses papéis, Sim. mas ele é teu. Ponto. Não tem como eliminar. E tu entender que existe o que se chama de efeito cascata. Uhum. O que é o efeito cascata? Não tem como uma cascata de chocolate começar a cair um chocolate lá em cima meio amargo, 70%, e lá embaixo, nessa cascata, sair chocolate branco. E fazer novamente esse ciclo. Não tem como. Então, se lá em cima, na tua gestão, a pessoa que exerce essa função, que é tua, tu for uma pessoa que não tem olhar, primeiro, para quem faz parte do teu time, que não tem olhar para os teus clientes, da experiência que tu quer proporcionar para ele, que não tem visão, que não consegue lidar com o emocional, Uhum. como que tu quer que lá embaixo a tua equipe venha exercer isso? Sim. Daí o cara às vezes cai no erro. Não, vou botar um barbeiro líder, ele vai cuidar da equipe, eu não preciso me incomodar mais. Não é assim, não. Isso é o Vai maior gerar o engano. triplo de dor de É o cabeça, porque vai maior ter que engano. cuidar do líder e ainda das pessoas que ele está liderando errado. Chega um momento, então, né, nessa caminhada, que a gente tem que recorrer à ajuda externa. E o que você falou, Mike, é exatamente o que eu falo, a mesma coisa. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que vão te levar para o próximo nível. Uhum. Até o Sr. Elias fala isso, né? O Sim, resultado que eu quero está no conhecimento que eu ainda não tenho. exatamente. Exato. Então, cara, tem que estudar, tem que Tem que ir atrás. procurar o próximo Tem. nível, se aproximar de pessoas que já estão com resultados acima do que você já fez. Que eu acho que isso também é um erro das pessoas, né? Às vezes Uhum. o cara tá andando com um ciclo de amizades, ou que seja até da parte mais de network da pessoa, são pessoas que não geraram resultados acima dela. Então, cara, tu vai estar numa zona de Tem que ir conforto atrás. e fazer o que o Mike fez, de Isso. entrar dentro de uma mentoria, assim como eu também entrei na mentoria do Rafa, te faz, cara, sair da zona de conforto, Sim. procurar novas ideias, novos áreas, porque tu tem uma dívida a mais, tu Exatamente. tem uma, né, tu tá com uma obrigação e aí parece que tem alguém te mexendo Uhum. contigo ali. E compromisso público também, Compromisso. né? Uhum. Então a gente vai lá e posta, tô na mentoria aqui, tal. É um compromisso público. Exatamente. Dinheiro que tu tá firmando com quem tá ali. Então, assim, a gente nunca vai poder parar isso. Pode chegar um momento na tua trajetória, você como dono, que tu tem essa autonomia na tua mão, de contratar, então, alguém melhor que tu para exercer tal função que tu não é bom. Mas mesmo assim, não isenta a tua responsabilidade do Uhum. quê? De conferir, Claro. de ver se está tudo ok. Não te isenta. Mas tu pode ter o melhor cara lá técnico, tu pode ter o melhor cara na execução, tu pode ter a melhor pessoa na recepção, pode montar um time comercial para tua barbearia? Pode também. Se tua barbearia é uma barbearia que trabalha com curso, que trabalha com essas coisas, pode até na barbearia normal, não tem problema. Não pode contratar pessoas que dominam técnicas de venda que você não domina. Só que isso isenta ao teu papel de olhar indicadores? Isso te isenta o teu papel de gestão? Jamais. Jamais vai te isentar isso. Jamais. É querer fugir da responsabilidade, né? Exatamente. Querer fugir da E responsabilidade. aquele negócio, joga pro mundo, né? Ah, o problema é do governo. O problema, eu escuto muito dono de barbearia Sim. falar que não cresce porque os barbeiros que ele contrata são ruins, Uhum. que a equipe não é boa. Mas, cara, uma coisa eu aprendi: a culpa sempre é minha. E ponto final. É o que eu falei. A culpa é minha, não tem Isso culpa. muda todo o jogo, sabe? A gente estava falando ali de ambiente e tal, escolher, né? Hoje eu tenho escolhido muito bem o que eu pego como referência. Porque isso vai te moldar, cara. Sabe? Isso vai te moldar. Eu acho que hoje tem, né, hoje como a era da internet tem muita informação, hoje tem muito também coach de palco, sabe? O cara que não fez nada e quer te Não ensinar aquilo que ele construiu não nada. viveu. Não construiu nada. Exatamente. Então, hoje o que eu tenho feito que me ajudou muito? Cara, eu silenciei muita coisa no meu Instagram, sabe? Que nem a gente estava falando de mentoria ali, pô, a gente tá pagando, né? Paga um valor agregado.
E se eu ficar escutando tudo que tem ao meu redor, cara, eu não vou conseguir tirar ROI daquilo ali, entendeu? Eu vou seguir um pouco de um pouquinho do outro, entendeu? E quando tu vê, tu não fez nada, cara. É bem assim. Tu não fez Você nada. trava. Eu Trava. estou com um exemplo nisso na minha vida pessoal. Eu tenho que fazer uma obra, uma ampliação lá mais da residência. E daí tu às vezes vai falando com um, falando pro outro ali, com outra pessoa, e daí chega um e fala assim, mas por que que tu não constrói em cima? Daqui a pouco vem outro. Mas por que que tu não pega aqui embaixo, quebra e faz tudo aqui? Daqui a pouco Uhum. vem outro. Não. Por que que, em vez de tu construir, tu não compra? Tu não fica perdido, tu não fica, cara, Daqui pra a onde eu pouco vou? tu se Pra onde trava eu assim, vou? tipo, tu tá cheio de opções ali, tu não consegue assim, tipo, é como teu cérebro desse um apagão, porque o estresse e Uhum. indecisão tá muito grande, e daí tu começa, poxa, mas tu perde o foco, Uhum. entendeu? Por que que o cavalo anda com o cabresto? É o cabresto? É? Coloca Cabresto. aqui, é o cabresto, Acho correto? que é. É, eu não me criei no sítio, então não sei. Meu pai veio do sítio, mas eu não vim. Eu acho que é o cabresto aqui, né? Então, o cabo, por quê? Para ele andar olhando só para frente, só Uhum. no foco. O foco, né? Seguindo o comando de quem está liderando ele, vai no Uhum. foco, olha para frente. É isso aí, não se distrai. Se está passando um carro, se está passando alguém do teu lado, não, olha para frente. E muitas das vezes a gente tem que ter isso, mas para focar. Não é para tu perder tua visão de horizonte, o que tu Uhum. tem que crescer, do que está acontecendo no mundo, que tu precisa às vezes se antecipar, ou tu precisa estar competitivo no mercado. Não, é isso. É para aquela tomada de decisão. Para tu tomar aquela decisão, tu sabe que vai mudar o jogo e muitas vezes tu fica perdido, porque daí o influencer disse tal coisa, o outro mentor disse tal coisa. Nosso ramo de barbearia tem muita gente que às vezes se contradiz naquilo que Uhum. eles falam. Né? Tu tem método do A, do B, do C, Uhum. e não vou dizer que não gera resultado. Todos eles agregam. Todos eles agregam. Sim, Só que se tu quiser pegar todos os métodos e começar a trabalhar todos eles ao mesmo tempo para ter um resultado, não vai dar certo. sim. É isso mesmo que tu falou. Às vezes, por mim, né? Hoje já eu tenho me liberto disso. Às vezes o cara quer aprender só com caixinha de pergunta, cara. Só com as Assim, caixinhas de pergunta do Instagram. aham. Cara, não tem, velho. É. Não vai aprender. Pode ajudar alguma coisa se você tá muito Vai dar ali um insight. te fazer pensar em outras coisas. Mas, cara, aprender de verdade ali não é o Não. lugar. E uma dica, cara, até para quem tá em casa, trabalha numa barbearia e tem desejo de ser dono do negócio, cara, procure sempre ter mentores. Acho que isso é muito importante, né? Com certeza. Pessoas que vão te ajudar, vão te direcionar. Ou como, como nós falamos aqui, alguém que já esteja muito acima daquilo que você faz, que já está num nível muito mais elevado. Cara, procure essas pessoas, se aproxime, tenha mentores para poder te direcionar e muitas das vezes te auxiliar a não errar naquilo que Hum, ele já errou lá atrás, entendeu? hum. Então facilite, cara. Procure pessoas para realmente fazer o teu negócio crescer. Agora a gente está no início, né, nesse momento, no início de 2026. E tenho certeza que muitos donos de barbearia não têm planejamento estratégico. Não E sabem o que vai ser tem feito. muita gente que não sabe que vai levar a vida leva eu. Vai O levar a Zeca vida a Gabriela. Pagodinho, Deixa a vida me levar e vai levar a barbearia assim, é, deixa não, o que vai Aí o acontecer. cara, eu tenho uma meta de faturamento. Mas, cara, se alcançar, alcançou. Se não alcançar, o cara não cobra time, o cara não, Não. não, sabe, não não, tem um não. caminho para aquilo, né? Então, assim, eu tenho um objetivo, mas quais são as ações? Eu aprendi muito isso na Uhum. parte de mentoria. Quais são as ações para isso? O que que tu vai fazer? Vai começar a dar check esse negócio, cara. Então, assim, gente, você que está em casa, procure um mentor. Procure pessoas que vão te auxiliar a chegar num próximo nível, que vão criar estratégia junto com você. Isso vai te custar caro? Obviamente que vai. Mas isso vai te fazer sair da zona de conforto, pode ter certeza. O resultado que isso vai agregar é Muito, incrível. muito custa aquilo que muito vale, né, cara? Então, Demais. é, A gente sabe que a vida do dono de barbearia, do empresário, ela é solitária. É mais solitária. Quando você tem que tomar aquelas decisões importantes, quando você tem que ir para um ponto que tu tem duas opções, tem que fazer um trade-off dessas opções e ver, olha, uma escolha em detrimento da outra, mas alguma coisa vai ficar para trás e daí tu tenta balancear. E às vezes, realmente, tu fica naquela questão, pô, eu não tenho com quem compartilhar. uhum, Eu não posso abrir aqui a rede social. Galera, estou pensando é. em investir 50 mil para trabalhar com isso ou colocar mais 20 para trabalhar com aquilo que vocês. Não dá. Uma vai te chamar de louco, talvez, né? Exatamente. E ainda tu vai ver que o outro pode. Não vou dizer roubar a tua ideia, porque na execução é É poucos que diferente. fazem, né? É poucos que têm o culhão de ir Uhum. lá na execução. Mas tu não faz isso. Então, muitas das vezes, nós que estamos na frente de uns negócios, a gente precisa ter pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Tem que ter pessoas chaves, Uhum. tá entendendo? Às vezes, não vai ser talvez o teu barbeiro que vai te ajudar isso.
mas tu tem que ter um ponto de apoio emocional para a decisão, um ponto de apoio de alguém experiente, aonde entra, como Natan falou, do mentor. Uhum. O mentor vai te ajudar nessas decisões. É legal que hoje a gente, né, trilhou um caminho e é legal que a gente sabe como chegar até nesse caminho, sabe? E muitas pessoas querem ouvir aquilo que a gente já sabe, que muitas das vezes pode parecer bobo, mas a gente já sabe o caminho. E é aquela efeito cascata, né, que tu falou. O cara que sabe bastante passa pro outro, vai passando, vai passando, vai passando, Isso. entendeu? E é legal isso Mas aí que tu falou. então, assim, a gente tem que ter essas pessoas. Um ponto emocional, cara, eu aprendi isso. Em casa tem que estar alinhado. É, Sabe? Teu cônjuge, tua esposa, tu chega em cara, casa, tu diz assim, olha, meu amor, eu tô assim, ela já, tu nem fala nada. é, Quando tu chega em casa, do jeito que tu chega, que abre a porta, que tira o sapato, ela já, não tá bem, hoje foi punk, né? Às vezes ela só bate o olho assim, ela já sabia o que aconteceu. posso estar, não acredito que eu não vou estar errado. Mas, cara, geralmente o cara que tem um sucesso, né? Não sei o que é sucesso para cada um. Geralmente, cara, ele tá bem alinhado em casa. Tem Geralmente que ele tá estar. alinhado em casa. Porque, pô, vamos lá, se eu saísse agora para participar aqui do podcast, né? Cara, se eu saísse desalinhado de casa, cara, com certeza eu não estaria aqui com a cabeça aqui, entendeu? Não conseguiria falar o que precisa ser dito muitas das vezes, porque tá muito ligado com isso, né? A gente é ser humano, né, cara? A gente não é uma máquina, Exatamente. A gente entendeu? não é o chat Não é GPT, o ChatGPT. entendeu? Até A o gente não ChatGPT às é. vezes entrega algo errado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem essa questão. Quando o pessoal vem e me pergunta assim, muito dono de barbearia me contacta no outro dia e tal, ou até no meio de uma consultoria, algum trabalho que a gente faz, estou pensando em colocar minha cônjuge para trabalhar comigo, minha esposa, ou vice-versa. O que tu acha? A primeira coisa que eu digo que eu faço a pergunta para a pessoa faz uma reflexão. Ah, como que você hoje está alinhado com essa pessoa? Com a tua esposa? Vocês se entendem? O relacionamento de vocês está bem? Está sólido? Reflete, não precisa me responder. E como que você lida quando acontece um problema? Como que vocês buscam solução quando aquele problema acontece no meio de vocês hoje? Por quê? Porque depois, quando os dois trabalham juntos, vão construir mais coisa? Acredito. Um vai ajudar o outro? Vai muito. Muitas vezes os negócios começam com o casal ali. E não tem problema nenhum. Só que a partir do momento que a tua vida profissional ela está conflitando com a vida dos relacionamentos, com a tua vida, com o teu cônjuge, então tu tem um problema. Então é bom distanciar essas coisas. Eu já trabalhei com um parente já, né? Quando eu comecei a entregar móveis, foi com meu pai. Meu pai, tinha um caminhão e tal. Então, nem sempre precisa ser a tua esposa para dar ruim, entendeu? Correto, Nem sempre. correto. Então, assim, pô, eu trabalhava com meu pai lá, não me julga aí, pai. Cara, eu era o cara que menos ganhava, entendeu? Porque, É, cara, se não souber Separar. separar, é. você é filho mesmo, não tem problema. Não vai me abandonar, entendeu? Não vai me abandonar. É a mesma coisa que a gente pode colocar na esposa, né? Pô, deixa ela encher de trabalho pra ela ali mesmo. Eu não preciso pagar igual eu vou pagar pra outra pessoa ali e sobrecarrega e dá ruim. É bem, Dá ruim. é isso que você falou, é Só que não verdade. tem como fugir de casa, né? Não Até dá, né? tem. Mas. Ó, uma frase que eu ouvi uma vez do Marcelo Germán, que ele, né, falando assim, nunca contrate uma pessoa que você não pode demitir. Cara, eu peguei isso para mim. Legal isso aí. Nunca Não tinha contrate escutado. uma pessoa que você não pode dispensar, que você não pode demitir. E se fizer, vai gerar um grande problema familiar, vai gerar um É. grande Tá problema. entendendo? Mas olha só, eu falei agora do meu pai ali, vou trazer um negócio aqui pra vocês. Como é importante a gente ter inteligência emocional, né, cara? Não sei se algum de vocês já sabe, eu perdi minha mãe em final de dezembro ali, né? Ela faleceu dia 8 de outubro. Cara, se a gente não tem inteligência emocional, se não tá bem firmado dentro de casa, no momento que eu acho que a tua empresa Desanda. desanda, entendeu? Sabe? Hoje eu falo isso daí com tranquilidade, né, cara? Vai fazer aí 4 meses e
E um dos pontos, assim, que fez eu dar um partir de pegar a mentoria com o Elias, cara, foi o que eu parar e analisar, cara, o que tá acontecendo na minha vida aqui, velho? Sabe? Coisas que às vezes tu não espera que vai acontecer na tua vida, que tu para assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Entendeu? Pô, eu tô correndo a corrida do rato atrás de dinheiro e como é que tá minha família? Sabe? Graças a Deus, né, cara, pô, eu pude dar um conforto pra minha mãe, entendeu? Isso aqui, ó, a tesoura ali, ó, que fez acontecer isso, entendeu? Pude trazer esse conforto pra ela, né, cara? A gente tá falando de família agora. É, as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. E, e que bom que ela me viu bem, né, cara? Que bom que ela conseguiu é, ver que deu certo. Porque quando eu cortava cabelo era na garagem dela, lá, sabe? É, e aí eu até fico emocionado um pouco, porque é um negócio delicado, assim, né, cara? E, e hoje eu sou o que eu sou por conta dela. Pelos ensinamentos dela, a gente era Sim. humilde, sabe? Tipo, humilde mesmo. Pobre de maré. E, e ver aonde chegamos, isso é muito gratificante, entendeu? E aí, usando o ponto de família, cara, nada vai valer a pena se as pessoas que você ama estar perto não vão estar vivendo aquilo que você vive de uma forma alinhada. Não vale a pena você faturar milhões no ano se você não consegue dar 30 minutos de atenção para sua filha, para tua esposa, entendeu? É, mas assim, é a diferença de ganância e ambição. Eu tenho ambição na minha vida, eu quero voar alto, entendeu? Mas, cara, eu acho que a gente tava falando de família, cara, por isso que é muito importante. Desde o início, a minha mãe, ela não tinha não só condição, mas a mentalidade que eu tenho hoje, que nós temos hoje aqui. Porque aí, cara, tu falou ali, tua família era do sítio, né? Tu falou Uhum, isso, né? isso. Cara, se tu falar pra tua, né, teu pai, tua mãe, né? Mãe, eu vou investir X valor numa mentoria que, cara, tu vai olhar assim, Nossa. cara, tu é louco, tu é maluco, Não, não, entendeu? vamos te comer o dinheiro. Isso. E só que é aquilo que eu te falei, então, aquilo que te trouxe até aquele ponto não vai te levar adiante. Entendeu? Pô, aquilo que minha mãe ensinou foi o quê? Valores, foi Princípios princípios, entendeu? Ela não sabia ter gestão de de dinheiro, negócio. né? Até porque ela viveu muito simples a vida dela. E isso foi algo que ficou no meu coração, entendeu? É de viver coisas boas, né, cara? Pô, fui lá pra Alphaville, pô, andei em lugares muito é, nível bacana, mas não fez eu perder a essência que ela trouxe pra mim, entendeu? Então, cara, isso é lindo demais ver o que ela fez por mim e deixou por mim, entendeu? E é isso, cara. E tua mãe sempre te incentivava ali, então. Cara, assim, às vezes, né? Porque quando eu fazia sujeira na garagem dela lá, ela ficava maluca. Mas brincadeira à parte, sim, cara, ela sempre me orientou, né, cara, assim, não por ter conhecimento, cara, mas ela foi presente. Incentivou, estava Incentivou, perto. ela não me parou. Esse é o ponto. Lembra que a gente falou, às vezes Sim. ali, às vezes o não que aquela pessoa vai te dar é bom ou às vezes ruim, entendeu? Então ela não trouxe conhecimentos técnicos de gestão, mas ela trouxe amor que aí entra aquela parada de casa que a gente estava falando ali, que se a tua esposa não tá junto contigo, não tá te levando para cima, porque a esposa tem esse poder de te levar para cima ou para baixo, né? É. E nessa época eu não era casado, então a minha referência era quem? Minha mãe. Então, cara, se a minha mãe, ela fosse naquele momento uma pessoa que me travasse, talvez eu não estaria aqui hoje. Onde eu tô com pessoas que dependem do meu negócio, né, cara? Né? Tem pessoas que dependem do teu negócio, você tem família dentro de casa, precisa levar um conforto que eu digo não é só dar o melhor, né? Porque às vezes você vai estragar a pessoa, mas poder te dar princípios para poder não usar os outros de escada, entendeu? Então foi isso que eu levei pra minha vida, né? Que ela me ensinou.
E aí levando aquela. Cara, se eu não tivesse inteligência emocional, pô, eu acho que não daria certo, entendeu? E se não tivesse os processos corretos na minha empresa, porque eu fiquei. Cara, como é que eu ia cortar cabelo? O Nathan corta cabelo ainda. Eu também corto às vezes. Às vezes. Às vezes. Não, ainda Bastante corto ainda. frequência. Sexta e sábado, não, Nem brincadeira. sempre. É, cara, quando a gente vai cortar cabelo, tu tem que estar focado não só no corte de cabelo, cara, na pessoa. Como é que eu vou cortar cabelo com a cabeça em outro lugar? Não dá, cara. Não dá. Não dá. Se tu fizer isso daí, tu não vai atender bem o É, cliente. concordo. Então eu optei, naquele momento, sair por um bom tempinho ali, sabe? E voltei bem. Voltei bem. Então, o processo estava ok, né? Tinha pessoas ao meu redor que seguraram as pontas, entendeu? E é isso, cara. Mas é importante ali uma coisa que o Mike falou. É, ele teve a mãe dele, hoje ele tem a esposa dele, assim como eu também tive a minha mãe, que Uhum. sempre me apoiou. Minha esposa hoje também, que é uma pessoa que esteve trabalhando comigo, mas o Zé sempre falou, bateu nessa tecla justamente do ponto de, cara, mas isso não vai atrapalhar o relacionamento? Porque isso está ligado ao relacionamento também, né? É a pessoa que Uhum. você convive, você dorme junto. E chegou um ponto que estava nos atrapalhando. Depois que a gente teve a nossa filha, a Antonella. Então a gente resolveu ela sair da operação, às vezes ela ajuda em algumas coisas, e eu passar para outra, né? Mas o ponto-chave aqui é a importância de ter alguém do teu lado que esteja te apoiando. Sim, E não é sobre, que nem tu falou, ajudar tecnicamente com alguma coisa ou até com a mão, não precisa. Mas só tá ali junto contigo, sabe? Uma mãozinha nas costas, batidinha nas uhum, costas. Então, cara, é importante demais, assim, ter uma pessoa que esteja atrás de ti, te ajudando. Só falando assim, cara, continua. Continua. Porque se tem alguém É. perto de você, aí é o ponto-chave, mãe ou a tua esposa que esteja, ou que são os amigos, os parentes que estão falando, tentando te segurar, tentando te parar, falando palavras que não vão te agregar em nada, cara. O mais certo é ou você conversa com essa pessoa para mudar, ou você tentar se afastar nesse momento. Porque, cara, pode ser tua mãe, teu pai. Pode, Mas se pode. for o cara que tá ali botando a energia negativa, botando pressão, sim. falando palavras que vão só trazer o negócio para baixo, pode ter certeza, as coisas não vão andar. Porque tá muito ligado a isso. Tu tens que ter um ponto de refúgio. Exato. Esse ponto de refúgio, primeiramente, tem que estar com as pessoas que tu ama ali ao redor. Tu pode ser tua Uhum, esposa, pode ser teus pais, ou um irmão, alguém, pessoas, até amigos também, não tem problema. uhum. Mas que realmente eles estão ali. Tá entendendo? Eles dizem a verdade quando tu tá errado, mas muitas das vezes eles também te abrem um horizonte quando tu não tá conseguindo enxergar as coisas nesse sentido. Sim, Tem que ter. Só que eu acho que a pior coisa é quando dentro do teu lar tu não tem ponto de refúgio. Quando tu chega dentro de casa e a pessoa que muitas vezes tu espera que não te fale nada, te dê um abraço. Só quer um abraço, a pessoa Pronto. entenda que tu chegou com a cara fechada, não porque tu não ama a pessoa, não porque tu não quer o bem dela, ou porque tu está odiando estar naquele lugar. Não, não. Tu chegou com a cara fechada porque aconteceu um problema. sim. Porque tu não tá, tu veio com aquilo, porque tu não tem um botão que desliga. Eu até hoje não encontrei um botão que desliga. Também não, cara. É, eu também não. Se Ah, tiver, eu acionava aí, eu cara. escuto Às a vezes dá gente, vontade. eu escuto gente falar assim, não, quando eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa e me preocupo. A partir do momento que eu entro no carro para entrar na minha casa, eu deixo os problemas lá para fora. Desculpa, eu não sei onde que tá isso. Esse botão, até hoje ninguém falou para mim onde tá. Então, sim, às vezes tu quer esse refúgio, entendeu? Dentro de casa, que a pessoa precisa do teu apoio. Uhum. Só que eu já vi casos, e isso é grave, eu já vi casos de um dono de barbearia que dentro da casa ele não tinha apoio. É. Ele não tinha apoio. Não, não vai investir mais. Não, não Uhum. precisa. Porque isso aqui não te dá dinheiro. Porque isso aqui, a Uhum. nossa vida tá assim por Fica causa te do que tu apontando, colocou né? ali. Sim. Tá entendendo? E daí o cara chegava, né, pô, pilhado, né? Vamos pilhado assim. Cara, ele levava uma dessa. É aquele negócio, né? Pô, a gente que empreende, cara, não existe segurança, não existe. É risco direto. Uhum, uhum. Aí o que acontece, né? Pô, tu vai fazer um investimento. Aí aquela pessoa não tá de tanto acordo com isso. Dá algo errado, ela vai. Eu te avisei. Cara, aquilo ali não é bom pra pessoa. Cara, aquilo te Sim, joga pra baixo. sim. E falando ali, do que a gente tava falando antes, né? De família e tal. Não significa que nós não amamos nossos pais, não significa que é, nós não queremos o bem deles, né? Só que aquilo que eu tinha falado antes ali,
aquilo que te levou até aquele ponto talvez não vai te levar para frente, né? E o Nathan falou um negócio, cara, que ficou na minha cabeça ali, mas fugiu agora. É, a, o ambiente. O ambiente. O... Fugiu aqui, cara. Não, não tem Saiu. problema, não tem É. problema, não tem problema. Foi, Mas a foi, gente foi. entendeu. Você entendeu o recado. O ambiente ele vai mudar. Isso. Exatamente, agora eu lembrei. Não significa que nós odiamos os nossos pais, é que eles tiveram criações Sim, diferentes, sim. entendeu? Criações diferentes que às vezes tu não vai ter como abrir algo que tu vai fazer um investimento ou vai um passo a mais que às vezes, cara, é só você e a tua esposa, entendeu? Então, às É. vezes a pessoa que tá nos assistindo aqui fala, pô, os caras são loucos, não quer saber do pai, da mãe, não é isso, né, cara? Acho que é ter um entendimento que às vezes é só você mesmo que vai poder É dar o saber passo à frente, filtrar saber filtrar. até mesmo um conselho, né? Às vezes tu vai falar, ah, eu preciso abrir uma Isso. segunda unidade. E a tua mãe, não, filho, ela vai Mas se não é. incomodar. Então, assim, ela vai ter aquela visão de mãe, mas ela não tem uma visão do negócio. Isso, exatamente. Entendeu? Então ela não tá falando por mal também, só que ao mesmo tempo tu vai ter que saber filtrar se tu ouve aquilo e leva aquilo em consideração ou não. Eles querem o nosso bem. Sim, E muitas claro. das vezes eles têm medo de que a gente quebre a cara e Exatamente. que isso vá afundar a gente e que seja, no final, um mal para a gente mesmo. Ok, acontece. Às vezes também como tem o caso contrário. Tem gente que tem o problema do narcisismo aqui, Uhum. né? Isso é muito evidente e é verdadeiro. Que a pessoa não quer porque Sim. porque senão, se tu se der bem, tu pode ser a pessoa que mais se destaca na família, e não, então Uhum. tu não pode se destacar na família. Eu que tenho que me destacar na família. Aí o ambiente tá aí, cara, tem E algum é bloqueio problema? emocional. É, olha, o Nathan pode fazer essas coisas que ele Aí, estudou ó. mais que eu. É Aí, ó. bloqueio É, emocional. tá entendendo? Não, porque se tu se der bem, tu vai se destacar, e como que eu cresço daí? Daí eu vou virar tua sombra? Não, não pode acontecer isso. Não, eu já vi caso de pai que não apoiava o filho, por quê? Porque se ele, como que o meu filho, que veio depois de mim, Cresceu mais que. eu que dei a vida para ele vai estar melhor que eu, É. que estou aqui batalhando anos e anos e ainda não consegui. Não, inadmissível. Cara, e tem isso, tá? Tem isso, tem isso. Caramba, meu. Ó, e você que está aí do outro lado, ouvindo, vendo, assistindo nesse momento, deitado na cama, até aí na barbearia aí, na tua folga, ó, se você ainda não curtiu, não comentou, não se inscreveu, é três coisas que a gente não pode esquecer de falar, né? Você tem que fazer isso agora. Você tem que fazer agora. Aí, ó, para um pouquinho no teu fone de ouvido, aí clica, vai lá e já, ó, acha o botãozinho aqui embaixo e já vai e aperta esse botãozinho mesmo. Aperta esse botãozinho mesmo e eu Dá uma quero. moral pra nós, né? Não, tem que dar. Dá uma Não, moral. isso que a gente tá falando, estamos falando com o Mike, mentorado seu Elias. Olha o que o cara tá trazendo para nós aqui. Ele tá trazendo notícia fresquinha do que tá acontecendo lá no bastidor em São Paulo, né, Alphaville. Não, se você não fez isso, pelo amor. Se você tá aí também no reprodutor do podcast, em algum lugar aí, tem um lugar para avaliar, se inscrever, vai lá. A gente quer um comentário também. Porque quando você deixa um comentário, a gente consegue entender se a gente está no nível de entrega ideal, se o nosso podcast está entregando aquilo que a nossa audiência quer. Então a gente quer entender, hoje, o que você tem percebido nos teus desafios aí do outro lado? Quando você está querendo dar esse próximo passo? Você tem um ponto de refúgio na tua casa, no teu lar? Se você tem esse ponto de refúgio, só escreve aqui para nós assim, ó, tenho ponto de refúgio. E se você não tem, você fala assim, hoje eu não tenho ponto de refúgio. Isso é muito importante. Porque tem muita gente que sofre nos negócios, que está sofrendo porque não está conseguindo dar o próximo passo. Sim. Às vezes a pessoa não está se dando conta, porque ela não para, às vezes, para fazer uma reflexão na vida dela o que está acontecendo. Às vezes tá. Quer chegar no objetivo, mas às vezes, cara, Exato. não tá com o nome limpo. Já começa lá, lá atrás. Pô, não tá com o nome limpo, entendeu? Quer ter acesso àquilo ali, mas, cara, começa com o nome limpo, porque, cara, aí entra tudo aquilo que a gente tava falando. Caráter, né? Fazer as coisas certas, entendeu? Cara, às vezes realmente, pô, aconteceu alguma coisa na vida do cara que não deu pra pagar um negócio lá e ficou com o nome sujo. Mas, cara, aquilo ali tem que ser limpo, entendeu? Cara, a gente que empreende precisa ter o nome na praça legal, porque, cara, tu vai querer alavancar o teu negócio, tu vai pegar de quem? Do banco, cara. Fazer o banco pagar pra nós. Com certeza. Entendeu? Então, é interessante tu ter essa. Por isso que é construído. Às vezes o cara olha o Natan, olha eu, né? Olha o José. Cara, o cara tá bem e tal. Mas aquilo que eu tava falando,
penso comigo muitas das vezes, cara. Até o Elias falou pra mim lá, cara, eu não tenho porque eu invisto. Não, peraí. Eu não invisto porque eu tenho. Eu tenho porque eu invisto. Entendeu? Então, assim, começa lá atrás, cara, com o nome limpo, já tá investindo em você, né? Com o nome limpo, para poder alavancar o teu negócio. Entendeu? Então, aí olha o Natan, olha nós aqui, pô, os caras já estão. Mas, ó, meu irmão, É uma já estamos, construção. ó, aqui, ó, ralando. Há muito tempo, meu amigo. Construção. É construção, nada se inicia do lá em cima, entendeu? A gente tava falando, pô, eu comecei a cortar na garagem de casa. Minha mãe fritava ovo e dava pros meus amigos ali e tal. E, sabe, eu não tinha uma capa de corte bacana, eu usava um saco de lixo, cara. Porque, sério, cara, Com capa. como capa, velho. Olha, Eu cortava, pô, eu tô falando aí de muito tempo atrás, né, cara? Eu cortava, vocês vão dar risada agora. Cortava ali, fazia, colocava pra colocar como capa. E é saco de engraçado. lixo, saco de É lixo. isso, porque Fazia um isso, um buraco buraco ali, ali, encaixava ficava a a cabeça ali, é isso. E é engraçado, cara, que hoje eu tenho clientes lá na barbearia, né, que me pegaram nessa época aí, cabeça que dessa me conhece época, dessa época. que estão contigo até Aí a hoje. gente brinca lá dentro, cara, É, pô, Mike, lembra que tu usava um saco de lixo lá pra cortar meu cabelo? Pois é, cara. E se eu não tivesse começado com o saco de tá lixo? vendo? Isso. Entendeu? E muitas das vezes tem gente que está esperando a melhor condição, o melhor momento, o melhor dinheiro na conta. Só Não, comece. ainda não tenho tudo ainda. Não, só vou começar quando tiver isso e aquilo. Quando tiver melhor sala, melhor cadeira, Sim. quando tiver melhor equipamento, quando tiver melhor equipe. Só vou começar quando tiver isso. O cara vai sempre estar nessa. É Não vai uma, pra uma, frente. uma linha tênue, né, cara? Porque também a gente tá falando de coisas que são pontos chaves para tu dar início, né, cara? Aí agora, quando a gente ganha um nível de maturidade, a empresa cresce, é a mesma coisa também, só que a dor é maior, vai dar BO se tu decidir errado, entendeu? Tu vai ter que ter umas tomadas de decisões, mas se tu tomar uma decisão errada ali, cara, vai dar muito ruim. Pô, depende, né? Não sei quantos colaboradores tu tem lá, Nathan, mas não é, são vários. Então, as tuas decisões não é tomada só por você, é tomada pelas outras pessoas que estão junto contigo ali. Só que no início, não, você é sozinho, cara, você é responsável pelo tudo que você faz, entendeu? Então, pô, se eu não tivesse começado a ter essa virada de chave mesmo, de querer cortar cabelo, entendeu? A gente comentou antes lá, pô, eu tava lá na rua Timbó ali, andando no É caminhãozinho. isso que a gente quer saber agora. Conta para nós, como que foi esse negócio que tu entregava móveis, era um entregador, estava dirigindo lá, categoria C? Cara, é B, só porque não é traçado ali, entendeu? É um Era um caminhãozinho, é um caminhão, é caminhão. um 3/4? Não, que isso? Não é aquele Não é? Não, aquele não, caminhão, tu sabe, aquele caminhão já. Eu tive uma não é um trajetória Fenemê, não também, é um né? Fenemê. Olha, eu tive uma trajetória no caminhão Ah, também. é? Não sabia, cara. Meus pais eram tudo desse, né? Meu pai tem É. caminhão, o meu irmão tem até Era um hoje também. Iveco, era um Iveco. É um Ivecão? Não, Ah, um era. Iveco curto? Cara, a gente já começava fora dali naquela época, né? O, o meu patrão lá na época lá, ele colocou um baú maior do que podia. Então era tuning, né? O negócio era, Ai, não podia, ai, mas a ai. gente já tava ali. Mas é carteira B, né? A e B, mas eu não Tá. fiz a C. Eita, não. Eita, tá bom. Tu tava lá com o Ivecão, Sim, entregando móveis o dia inteiro. Tinha um lascado. cara do teu lado, que era teu Tinha. ajudante, que vinha ali, né? Para os dois ser mais fácil fazer Uhum. isso aí, porque não é fácil. Eita, do nada tu falou, você é o barbeiro? Cara, assim, ó, eu cortava o cabelo lá num lugar ali bacana também. E eu vi o barbeiro, pô, cortava meu cabelo e tal, pô, ficava legal ali. Jogava tesoura, né? Quando joga tesoura, ele, pô, que legal isso aí, cara. Como que é o jogo da tesoura? Aqui, assim, ó. Quem é barbeiro sabe. Vai, não, tu A sabe gente fazer o jogo da faz o tesoura? movimento aqui, ó. Isso, aqui, ó. Para Ah, não tá. machucar, né? Para não machucar. Mas é só fazer uma graça. Mas é pra Usa fazer uma média, né? Só graça. fazer uma graça, cara, uma média. E brincadeira à parte. E aí eu via ele cortando cabelo e tal. E, pô, aquilo ali me interessou, sabe? Eu achei legal aquilo ali. E eu era novo já, né? Eu já tinha ali meus 16 anos. E a família da minha mãe, eles são barbeiros em outra cidade. E eu descobri isso daí depois, entendeu? Ah, olha só, eu não Depois. sabia. Não, não sabia. Já Daí tá minha no mãe. sangue, então. Acho que sim, né? E aí eu vi aquilo ali e tal, e pô, eu
ganhava ali R$ 1.200 ali. Para aquela época ali já era apertado. E, cara, eu tava na rua Timbó ali, aqui em Joinville, e eu dirigindo, eu falei, cara, o patrão tinha me dado uma carcada, né? Tem um fator, Tem um uma fator tomada, motivacional. uma tomada de decisão. É, E ali ele tinha me dado uma carcada, né? Aí eu, velho, eu vou ficar escutando isso daí a minha vida inteira, cara. Aí eu falei pro meu ajudante, cara, pô, vou fazer um curso de barbeiro. Vou fazer um curso de barbeiro, pô, achei legal. E o meu ajudante era mais velho que eu, né, cara? Tinha 50 anos de idade. E ele era meu ajudante porque ele tinha se acidentado e tal, na perna ali, ele não podia dirigir. Aí eu tomei o lugar dele. Só que ele ganhava mais que eu, né? Era meu ajudante só por aspas, né? tá, ok. Mas eu que dirigi o caminhão e tal, imagina, o molecão. E aí eu falei, cara, eu vou cortar cabelo. Aí entra aquela parada que eu falei pra vocês lá no início ali, agora ali. Cara, nome limpo é importante. Nessa época eu não tinha nome limpo. Pô, com 16, 17, 18 anos ali, cara, eu comprava um celular e não dava conta de pagar tal. O importante é que tinha celular. Tinha um celular novo ali, né? É, E aí, cara, eu precisava comprar as máquinas. Aí lembra, eu falei, pô, precisa desde o início, cara, você ter um nome limpo, porque senão você não vai conseguir nem dar início à tua carreira. E aí eu falei pra ele, cara, pô, bicho, eu preciso comprar as máquinas lá, era uma da Endes e tal, pô, bacaninha, uau. Não sei se pode falar as marcas aqui, né? pode. Todas elas um dia vão patrocinar a gente. Amém. A gente já tá. E, cara, eu até falei já pra ele uma vez isso daí, pro Valdemar, o nome dele. Aí eu falei, cara, pô, preciso comprar, cara, as máquinas, mas eu não tenho dinheiro. Não tinha dinheiro porque era falta de organização, entendeu? Pô, eu ganhava ali, né? Pô, não tinha um pinto para dar água. Podia ter comprado, né, se eu me organizasse, Sim, se eu sim, tivesse o conhecimento que eu com tenho hoje, certeza. entendeu? De que é importante ter esse nome limpo, essa trajetória para chegar no objetivo. E aí ele falou assim, cara, tu quer mesmo? Eu falei, cara, quero. Vamos lá ver como que é, quanto custa isso daí, que daí eu passo no cartão e tu me paga por mês. Eu falei, sério, cara? Ele falou, não, vamos lá. E olha como é importante ter as pessoas ao lado, né, cara? Se fosse outra pessoa, cara, né? Se não tivesse alinhado, né, com o objetivo também, querer ver o bem do próximo, talvez o outro cara não se interessaria em me ajudar. Também tá tudo bem, né, cara? Pô, não é qualquer um que vai chegar e, Sim, né, te ajudar, né? me ajudar, entendeu? Mas, O cara, o Valdemar escutando ali que tu queria mudar, que tu queria fazer mais isso diferente, porque acreditou em ti. acreditou, mas não. Aí entra aquele negócio de caráter e tal. Não era que eu não tinha o nome sujo porque eu era uma pessoa de mau caráter. É porque, cara, eu não sabia me organizar O financeiramente. básico. O O básico básico, para qualquer entendeu? pessoa. O básico. E aí, ele me ajudou, tal. Comprei as maquininhas e a gente tinha um Tu, trato. tu pagou o Valdemar? A gente tinha um trato. Até o final do pagamento, eu não pagava, ele não pagava o corte de cabelo para mim. Ah, Aí, né, cortava ele lá na estofaria que a gente trabalhava lá, tal, cortava o cabelo dele lá, dos funcionários. E, cara, assim, ó, você que tá começando a cortar cabelo aí, não é porque você tá começando a cortar cabelo que você não tem que cobrar do cliente que você tá atendendo. Entendeu? Pô, você investe em máquina, eu tive que pedir emprestado pro rapaz que trabalhava comigo. Então, assim, tem um valor gasto emocionalmente. Então, às vezes, por estar começando, acho que a pessoa não se valoriza aquilo que é, só porque está começando, entendeu? Então, cara, assim, ó, eu cobrava ali R$ 5 o corte de cabelo, entendeu? Cobrava 5, fazia barba e cabelo por 10 pila, mas cobrava para pagar a máquina, precisava cobrar, pagar ele. mas um ponto importante aqui, antes da gente terminar essa parte aqui, ó. Agradece o Valdemar. Eu sei Não, que tu já agradeceu, mas sim. aqui, ó, agradece o Valdemar. Valdemar, você foi um cara que me ajudou demais nessa virada e eu tenho a te agradecer, eu já te agradeci pessoalmente. E obrigado, cara, obrigado por hoje. Eu estou aqui por uma tomada de decisão que você apoiou me ajudar. Sou grato por ti. Olha, tomara que tenha bastante Valdemar do outro lado. Porque muitas vezes tem gente que tá querendo dar esse primeiro passo. Sim, Porque às vezes vem de uma condição financeira, de um contexto que ele não consegue. Né? Às vezes está ajudando em casa, ele está ali querendo. Ele já está argolado, talvez, com as contas, ele é. não consegue dar esse próximo Não passo. tem apoio Não emocional, tem, não tem entendeu? apoio. E às vezes precisa de alguém de fora, realmente, não, cara, vamos lá. É, E hoje está cada vez mais difícil isso. Assim, as pessoas
Cada um com o seu próprio umbigo ali, cada um, né? E vai para esse caminho. O Valdemar te ajudou, começou a cortar. E daí tu começou a cortar isso já na garagem da tua mãe? Na garagem da minha mãe. Aí eu cortava lá na estofaria, né? Cortava o cabelo lá. Eu tenho até Estofaria era o lugar que tu onde trabalhava. eu trabalhava. Lá, sim, Lá, e o patrão te liberava para cortar lá? cortava até o dele, cara. Ah, então tá explicado. Não, mas assim, era depois, né? No meio-dia. Explica direito. No Ah, meio-dia. não dá pra Não é no horário de trabalho que Ah, você não. vai lá na salinha cortar o Que isso, cabelo. cara. Não dá, era CLT, cara. Eu ganhava conta lá. E aí eu cortava o cabelo deles lá e treinava, né, cara? Usava como treino ali, entendeu? Eles mal sabiam que eles estavam sendo cobaia ali. E aí eu cortava o cabelo dele, ia lá na minha casa. E, cara, desde muito simples, assim, eu colocava cadeirinha ali e tal. Eu fazia propaganda no Instagram, Olha, entendeu? Cara, É o não, maior, o maior insight Aí, desse ó. podcast de hoje. cara, eu procurava um ângulo legal, tal, que tinha um fundo bacana. Pô, olha hoje, mas, cara, era uma entrega que eu tinha desde o início ali, entendeu? E você com vergonha de gravar um Com vergonha, cara. Pô, Passa 10 clientes na cadeira, não faz uma foto, não grava um vídeo, nada, nada. é verdade, cara. Então, assim, ó, hoje tem uma estrutura muito. Pô, a gente tá num lugar, olha só que instagramável isso aqui, gente. Isso aqui é bonito demais. Então, às vezes a pessoa tá esperando aquele momento perfeito que o José falou, que, cara, precisa estar tudo alinhado e tal. Cara, eu não tinha as melhores máquinas, eu não tinha a melhor cadeira, eu cortava numa cadeira, cara, uma cadeirinha de plástico lá, entendeu? A luz era horrível à noite, mas precisou de um início, entendeu? E ali eu tava falando do que eu tava falando ali, tá, de cortar na garagem de casa. E aí eu cortava na garagem de casa também, posicionava ali a câmera bonitinho e tal, para não ficar feio o fundo, né, cara? Não, tá bonitinho, né? Eu não esperei o momento perfeito, entendeu? Eu fazia com aquilo que eu tinha na mão. O celular que eu tava atrasado lá, né, que eu não paguei, do cartão de Tá crédito, certo. mas eu paguei, hoje eu tenho o nome limpo, gente, eu não devo nada, devo não nego, pago se puder. E aí eu tomei essa decisão e, cara, isso foi mudando. Aí vinham os clientes, porque eu olhava aquilo ali no início, pô, eu quero ajudar o Mike e tal, né? Um cara que eu cortei o cabelo lá no início, que é o Rafael Pelense, é vendedor lá na Delta, né? Vou até falar o nome dele. Porque hoje, cara, eu comprei um carro com ele lá, que ele cortava lá comigo e Olha, tal, entendeu? E é legal isso anos daí. depois tu foi na loja lá Não, e comprou o carro com anos ele. depois Olha. comprei o carro com ele e tal, e um cara que me apoiou no início lá também, entendeu? Pô, ele não sabia cortar direito, cara. O bicho com a barba bonita pra caramba, olhei aquilo ali, cara, vamos cortar, né? E fiz, e a reciprocidade, né, cara? Pô, quando eu fui cortar o cabelo, fui comprar um carro e tal, fui lá, porque eu também queria aquele carro também, né? Vamos ser sinceros. Mas Fez questão de como honrá-lo também, né? Sim. também, exatamente, né? E, pô, meus irmãos também me ajudavam tal, pô, é, é legal isso daí, sabe? Olhar pra Olha, trás e ver isso. Marco, uma dúvida. Então, tu começou cortando, obviamente fez o curso, começou cortando na empresa o cabelo de algumas pessoas que trabalhavam ali. Aham. Foi para tua casa para também aproveitar e treinar e já cobrava nessa época. Já cobrava nessa época, E cara. aí depois tu já abriu o teu negócio ou tu Não, foi trabalhar para alguém? fui trabalhar para alguém. Você que quer começar a empreender ou quer trabalhar em algum lugar, cara, não começa querendo abrir o teu negócio já, entendeu? Tua empresa. Aprende com o erro dos outros que é mais barato. é verdade. É mais barato, É Eu cara. ia verdade. sempre falar isso, porque muita gente procura o curso, eu escuto muito isso. É porque, cara, eu quero sair do CLT e agora eu quero empreender, cara. Então eu resolvi agora sair para abrir já meu próprio negócio. O cara começando o curso no primeiro dia. É que CLT hoje é um crime, né? Eu acho A que ser pessoa acha que CLT é isso um é crime. errado, que é. É, Cara, eu não tenho nada contra, né? claro. Mas a questão é, que o Mike acabou de falar, eu vou confirmar aquilo que eu já vivenciei. Cara, tira essa mentalidade que eu preciso terminar o curso e eu preciso abrir o meu negócio, porque se eu trabalhar para alguém eu não vou ganhar dinheiro. Uhum. Tire isso da cabeça, né? Novamente eu repito, a grande maioria dos donos de barbearia, que são poucos que têm sucesso, de fato ganham dinheiro com o negócio. E boa parte dos colaboradores às vezes ganham muito mais do que esses Uhum. donos de barbearia. Então, assim, vão para uma barbearia, principalmente uma de renome, É. né? O Uhum. Mike está contratando, eu estou contratando vários outros amigos nossos aí no nível Brasil. Tem várias barbearias aí na sua cidade, com certeza está contratando, porque todo negócio bom sempre está contratando. Com Uhum. certeza. E, cara, trabalhe para se ver esse lugar, vai, se dedique, faça acontecer, seja um cara Eu sou proativo, um melhor. cara, assim, um cara exemplar, seja o cara que chegue mais cedo, saia mais tarde, faça o que precisa ser feito, para aí sim depois
planejando agora, porque a barbearia está numa era muito diferente, né? Hoje a gente está numa era que a barbearia virou um negócio com gestão, precisa fazer bem feito, porque se tu fazer meia boca, hoje tu não sobrevive, o É. mercado está engolindo, né? Exatamente. Antigamente era tu botar uma cerveja gelada e uma mesa de sinuca, tu tinha uma barbearia. Era o destaque da cidade. Mas hoje em dia quem faz isso, mano, Não. não funciona. Então, assim, trabalhe para alguém. Se você não quer pagar o preço, trabalhe para alguém. Se dedique ali. E assim que você estiver bom, preparado, tiver com uma grana para investir, abrir o próprio negócio, aí sim você Isso aí. faça isso, que eu não tenho a dúvida que não vai dar certo. Com certeza. E você que está aí do outro lado aí, já chegou até aqui. E você está esperando o momento perfeito. Só falta agora os planetas se alinharem para que você dê o próximo passo aí dentro da sua barbearia. Olha, a notícia aqui, isso não adianta de nada. O momento perfeito não existe e não é só eu que digo isso. Pesquise o empresário que você admira, aquela pessoa que teve sucesso e veja como que foi o início da trajetória dele. Veja como que foi o início que essa pessoa deu os primeiros passos, as condições. Olha, e é por isso que eu e o Natan desenvolvemos um método que se chama um programa de aceleração, que é do 0 ao 1 milhão. Esse programa de aceleração, até deu um trava-língua, acontece. Esse programa de aceleração para barbearias, ele funciona para que você venha dar o próximo passo sabendo que você precisa, para que você não fique no escuro. Lembra do que o Mike acabou de dizer aqui? Que para dar o próximo passo, para ir para o próximo nível, aquilo que te trouxe aqui não é o suficiente. É isso mesmo. A gente tem esse programa com metodologia que vai te mostrar o que você precisa fazer, vai te mostrar os fundamentos, vai te dar ferramenta para que você vá com direção, com clareza das decisões que você tomar. Olha só, isso não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. Porque há pessoas que estão num determinado momento e outros que estão em outros momentos. Então você precisa se aplicar. Você vai se aplicar para esse programa. E a gente vai ver o seu momento e a gente vai dizer se nós conseguimos te ajudar nesse momento agora. A gente tem as turmas que abrem ao longo do ano. Então, já clica aqui embaixo no link que vai aparecer, que já deve estar aqui embaixo, na verdade, e vá seguindo as informações ali e vão para frente. Vamos ver se o seu momento é agora e você já entra na próxima turma conosco. E não esqueçam, todo mundo precisa de mentor. Vocês precisam de pessoas para auxiliar, ajudar, direcionar. Eu acho que dá um norte. Óbvio que ninguém vai caminhar pela pessoa, mas vai nortear para você chegar no próximo nível e, com certeza, faturar o seu primeiro milhão. Com certeza. Com certeza. É muito legal isso daí, ouvindo vocês falar aqui, que quando, de 0 a 1 milhão, cara, tudo começa do zero. Na nossa época, cara, não tinha tantas mentorias, não tinha tanto conhecimento como tem hoje. Então, as pessoas estão aí vendo, né, esse podcast, cara, tem acesso ao conhecimento. Pô, o José é um cara excepcional no que ele faz, o Natan também tem muito conhecimento no operacional, no que realmente envolve, né, a barbearia em si. Então, pô, às vezes você consegue encurtar o caminho, sabe? Não precisa bater a cabeça. Às vezes não, certeza. Às vezes não existe. Às vezes é certeza que vai encurtar o caminho, não vai fazer você bater a cabeça em alguma coisa que talvez pode custar muito caro, né? Né? Provavelmente eles vão economizar alguns anos da tua caminhada, Com certeza. né? Pô, se o José me desse olhasse para o Mike dos anos atrás lá cortando na garagem, cara, vamos fazer dessa forma, desse caminho aqui e tal. Que eu demorei, ó, um tempinho. Tive que trabalhar em outros lugares. Teve que ver como que Como é que faziam, funciona. funcionava. Ter a mudança de mente, tal. Cara, isso daí é legal ver isso daí que vocês partiram com essa metodologia para ajudar os outros também, entendeu? Isso é muito bacana. E parabéns para vocês, cara, esse passo adiante de vocês, né? E até eu e o Zé, a gente falou sobre isso, sobre questão de nosso propósito. Obviamente que a gente não vai ser aqui, falar que a gente não tem a preocupação em poder estar fazendo dinheiro também, mas eu, como propósito meu de vida, alinhado junto ao do Zé, é justamente isso, ajudar donos de barbearia que estão dispostos a poder crescer, né, poder acelerar o seu negócio. E, cara, sempre foi meu desejo. Então, a gente está com esse método que tem revolucionado, tem mudado, tem feito grandes negócios aí crescerem. Então, isso é muito bom. É legal que, pô, tu falou ali do propósito de vocês, é aquilo que a gente falou, cara. Se tivesse focado só no dinheiro, talvez não vai dar certo. Verdade. Não vai.
Vai dar certo. O dinheiro é importante, mas ele Claro. não é a moeda Não é, final não é dessa. tudo, né? Não é tudo, não é o fim nele mesmo. Pessoal, a gente está nessa conversa que daria para a gente fazer mais umas 3 horas. Com certeza. É, Ah, cara, eu gostei demais, é. cara. Poderia Poxa, pedir para vir um churrasco, né? cara, Uma gostei pizza, demais, alguma hein? coisa aí, e a gente continuaria conversando. Gostei demais, cara, de É, participar. não, é muito mais, ele fluiu muito bem. O Mike é Legal demais. sensacional, né? O Mike pegou uma linha Grande ali exemplo. e se foi, né? Então, Nem sei se os caras tinham preparado o roteiro aí. Fugimos do roteiro aí, cara. não, tem problema. Mas isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Então a gente chega no quadro final do nosso podcast, que é o de frente com o CEO. Bora. Eu vou fazer uma pergunta e tu responde em uma palavra ou uma frase, aquilo que fizer sentido, Tá bom? tá? O meu roteiro de perguntas, teve um apagão, mas não tem problema. A gente vai conduzindo aqui essas perguntas, não tem O Zé é problema. bom, o Zé é bom, né? Que ele faz. É jornalista, acho que é. Conduzindo, ó, aí, ó, apagou tudo o roteiro aí, né? Morreu, né? iPhone, bateria, Vamos lá. sem alimentação, sabe o que acontece, né? Acaba. Dá probleminha. Mas vamos lá, então, ó, faço pergunta, você responde, ou uma frase, Bora. ou uma palavra. Vamos lá. Vamos lá. O que atrai um cliente? Comprometimento. E o que afasta um cliente? Não ter comprometimento. Isso é verdade. Boa! Ah, isso é Vamos lá. Faz sentido, faz sentido. Barbearia tradicional ou por assinatura? Aí vai ter briga aqui, cara. Mas é pra Não, ti, pô, é pra pergunta pra ti. ti. Tradicional. Tradicional. Não, daí eu não vou perguntar o porquê, daí deixa pra uma outra briga daí, tá? Tá. Por que daí tu diz outro Porque dia? eu não tenho assinatura ainda, então eu não vivi. Ó, Não vamos Tá criar uma aberto. briga aí, Tá entendeu? aberto Não a vamos criar uma assinatura. A briga aí, gente converte, cara. entendeu? Se chama conversão. Mas eu sei que já tem uma assinacote lá. É, assinacote, Assinacote? Essa É. é boa. Tem lá um negócio lá que a gente trabalhou. Antes de como o pessoal começou a falar em assinacote, a gente tava trabalhando lá, né, Mike? Tinha já um assinacote. É, um assinacote. Ah, crescer para contratar ou contratar para crescer? Crescer para contratar ou contratar para crescer? Cara, crescer para contratar. Barbeiro parado, não. Barbeiro sem trabalho dá trabalho, cara. Ó, É boa frase. boa frase. Barbeiro sem trabalho dá trabalho. É Muito bom. verdade. Comissão escalável ou comissão fixa? Escalável. Bom, olha, ótimas respostas. Não, tu tá virando um verdadeiro CEO, não. Tu já é um CEO. Já é um CEO de Parabéns, sucesso. tu já é um CEO. Obrigado, obrigado. Por isso que o programa aqui, essa parte, né, é de frente com o CEO. De frente com o De CEO. frente com o CEO. E olha, muito bom. Pessoal, foi bom demais. Muito bom, cara. Bom Gostei, cara. demais. Conversa fluiu. Bom demais. A gente falou muita coisa. Você que está aí do outro lado, chegou nesse finalzinho, ainda tem a chance de não desligar, de não pular, de não parar agora na minha fala e ir lá e, sabe, fazer Pô. aquela curtida, deixar aquele comentário, se inscrever, fazer algum Pode barulho. divulgar o arroba aí ou não? Arroba? O A gente arroba? vai deixar lá também. Ó, na Ah. descrição desse podcast vai estar aqui o contato do Mike, vai estar o Instagram do Mike, vai estar o Instagram da barbearia do Mike Adão Pedroso, além dos outros contatos. Enfim, aqui na descrição, é só acessar ali, você vai começar a seguir o Mike, você vai chamar, ô Mike, fala mais esse negócio aí, como que é esse negócio aí, explica pra mim aí, saiu da garagem da mãe, aí, conta mais um pouquinho aí. Como é que eu faço também? E é legal que o Perfeito. Mike compartilha bastante também o que ele faz na barbearia, o que ele tem feito. Então é bem legal acompanhar ele ali, porque tem um conteúdo bem bacana. O Mike, quando liga a função produtor de conteúdo, Cara, é gente, brabíssimo. não, Bravíssimo. daqui para São Paulo ele já começou desde casa, antes pegou o avião, né? E não parou mais, né? Take pra tudo. Não, tá certo, tá certo. Tem que dar ROI? Mike, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso Obrigado, convite. Mike. Obrigado Feliz pelo demais. convite, cara. Gostei demais de participar aqui. Que esse projeto de vocês siga adiante. Você que está assistindo aí também tem um conteúdo muito rico aqui, sabe? Então, valorize esses caras aí que estão tirando o tempo deles para fazer isso aqui para todo mundo crescer junto, cara. Muito obrigado. Obrigado. Mike, grande abraço. Seguimos em frente. Seguimos. Valeu, pessoal. Tamo Até o junto. próximo Tchau, tchau. episódio.